guiar-me, meu Senhor, eu seguirei o seu amor. É sua mão que me conduz por me vereda sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, és em mim tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz tu vais sentir. Você é a mim o teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, és em mim tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, és em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, és em mim tudo, meu Jesus. Tu me compraste sobre a cruz, és em mim tudo, meu Jesus. Eu vou saudar todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui mais uma manhã para, junto com os irmãos que estão em casa, estudarmos mais um pouco desse trimestre. Que graças a Deus, irmãos, quando eu falo graças a Deus, é a alegria que nos dá de passarmos mais um trimestre junto. Mas por que eu digo isso? Porque já estamos na penúltima aula hoje. Certamente, domingo que vem é a última aula desse trimestre. Estou muito alegre porque aprendemos muito até aqui. E hoje não vai ser diferente. Temos um tema com bastante conteúdo, porém requer bastante diligência para entendermos esse tema. Para mim, um dos melhores temas que vamos abordar aqui esta manhã. Isso vai ser de bastante riqueza para a família. Peço que os irmãos que estão acompanhando em casa, abram a sua Bíblia. Os que tiverem lição, abra a sua lição, para juntamente acompanharmos
mais uma manhã na presença do Senhor. Vou fazer uma oração, após a oração, já estamos convidando a cantora Ruth para estar louvando o primeiro hino. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, esta manhã estamos aqui mais uma vez, Senhor, para te adorar, para te exaltar o teu santo nome, Pai. Eu te peço também, Pai, visita cada lar, Senhor. Visita cada família nesta manhã, Senhor. Seja com teus filhos, Pai. Ó, Senhor, eu também te peço, abençoa os professores desta escola, Senhor. Dando graça, dando conhecimento, dando saúde, protegendo as suas famílias também, ó Pai. Senhor, eu também te peço, ó Pai, pelo pastor desta congregação, Senhor. Ajuda o teu filho, Pai, nesta caminhada. Ó Senhor, te agradeço por cada oportunidade que o Senhor nos concede de estar na tua presença. Amém. Cantora Ruth está com a oportunidade. Pai do Senhor, irei louvar o hino da harpa cristã 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim essa liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. Graças a Deus, irmãos. É uma manhã, como eu disse, irmão, de bastante alegria de estarmos aqui na presença do Senhor. Convido agora a professora Jeane Laurindo para estar aqui conosco. Como sempre, ela está aqui para trazer esta palavra de manhã, irmãos. Eu gostaria que todos, irmãos, prestassem atenção do que vai ser exposto aqui esta manhã. E eu peço aos irmãos que espere, que assista até o final. Que no final
Deus tem reservado uma surpresa para os irmãos, tá bom? Que Deus assim os abençoe. Deus abençoe a professora Jane Laurindo, como sempre. Que Deus te use, minha filha. Está contigo. Amém. Glória a Jesus. Também cumprimento a todos com a paz do Senhor. Novamente estamos aqui, para estarmos nos aprofundando mais um pouco na palavra do Senhor, no conhecimento, pois essa é a finalidade da escola bíblica dominical. Aleluia, glória a Jesus, trazer a compreensão, dessa palavra ao qual o Senhor já colocou para nós. E assim, nós sempre estamos buscando, além de nosso conhecimento, da leitura da palavra, também ouvir os comentaristas da lição, para estarmos trazendo algo para que você possa compreender qual a totalidade e a finalidade. E nós estamos estudando o livro de Efésios. Estamos já no capítulo 5 e o início do capítulo 6, que fala sobre a conduta do crente em relação à família. Nós vamos estar hoje falando de 3 subtópicos: a conduta do crente como marido, aleluia, a conduta da crente como esposa e a conduta do crente como filho. Nós vamos estar falando nos nossos tópicos, com subtópicos, e estamos felizes em Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estar aqui neste dia. Agradecendo ao Senhor pela vida do auxiliar Manuel, também da irmã Ruth, dos meninos que estão aqui nos abençoando. E vamos passar a estar a irmã Ana Kelly também, glória a Jesus, convidada para louvar ao Senhor. Estamos felizes, meus irmãos. E vamos à nossa lição 12. E como o nosso auxiliar já disse, já estamos finalizando esse trimestre. Grandes lições o Senhor trouxe para nós, Estudamos sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Foram 13 lições e eu estou maravilhada, porque tenho aprendido muito mais, E que nesta lição de hoje, falando sobre família, que muitas famílias possam ser alcançadas por essa palavra para ter todo um entendimento, Porque estamos passando por um período aí, a gente pensa que é adverso, mas o Senhor nos traz para alcançar mais vidas do que eu acho hoje em dia, do que como era outrora. E o Senhor tem nos dado esse privilégio. Nós, na lição passada, estudamos sobre a unidade da fé, lembrando das 3 virtudes que o cristão tem que ter: humildade, mansidão e longanimidade, que nos acrescentou muito. Então, neste momento, nós vamos começar lendo o texto áureo, que diz assim, Efésios capítulo 5, versículo 31. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. A verdade prática diz: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Estaremos fazendo a leitura bíblica em classe, que está no livro de Efésios, capítulo 5, do 21 ao 33, como também no livro de Efésios 6, no versículo 1 ao 4, que diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher,
ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 6, vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a demoestação do Senhor. Oh, glória a Deus. O objetivo geral é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto de vida, no projeto divino para a família cristã. É um projeto da igreja, é um projeto de Deus para a igreja, para que possamos vivenciar esse relacionamento harmonioso. Amém? Quando nós estamos aqui lendo sobre a introdução da nossa lição, diz que o relacionamento familiar é um projeto divino, pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual, indissolúvel. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. E nessa lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. A família é a principal instituição planejada por Deus. O relacionamento familiar é um projeto divino. Como já disse, a funcionalidade é de glorificar o nome do nosso Deus, certo? Vivemos um padrão, sim, moral e espiritual de família fundamentada na palavra de Deus. A nossa Bíblia é o nosso manual de fé e de prática, e nela está registrado todos os princípios, né? Aqui quando diz assim que para Deus todos os membros da família são iguais, é porque o Senhor não faz distinção. Mas o nosso Deus deixou definido quais são os papéis de cada um dentro dessa família. É tão interessante que é como uma engrenagem. Todos têm que estar fazendo e desempenhando o seu papel, como está descrito, para que tudo se vá bem. Amém? Então, nós queremos dizer que aqui tem papéis definidos para marido, tem papéis definidos para a esposa, tem papéis definidos para os pais, tem papéis definidos para os filhos, para que tudo vá bem, né? E é necessário o quê? Exercitar em obediência à palavra, para que essa família viva em concordância e de uma forma harmônica, né? Quando nós vemos recordar de todo o princípio, quando Deus está ali formando ainda, né, a terra, formando ainda o ser humano, ele começa a sua criação, começa dizendo que haja luz, depois tem a noite, tem o dia, tem os seus luminares, aquele que vai estar pelo dia, à noite, além de que quando o Senhor começa a formar, ele vai formando os seres viventes, também os animais que estão no mar, faz a separação também entre a terra seca e as águas, né? E o Senhor vai fazendo, e ali, quando ele está finalizando, ele faz o homem no jardim. Mas enquanto o Senhor está fazendo tudo aquilo, ele vai dizendo, isso é bom, isso é bom. Mas quando ele faz o homem, em Gênesis 2, aí no versículo 18, o Senhor olha e diz, isso não é bom. O que foi que não era bom? Que o homem estivesse só. Eu acho que em lições passadas, do trimestre passado, se salvo engano, o trimestre passado, nós falamos uma lição sobre essa criação.
e que Eva já era um projeto de Deus para a vida de Adão, porque há uma necessidade de dois se tornarem um. Então, primeiro veio Adão, para que ele pudesse estar amadurecendo, mas logo após veio Eva para completar aquele casal, porque são dois que se tornam um. E já quero deixar aqui registrado que não são 3 nem 4, são 2. 2 se tornam um macho e uma fêmea. Amém? Glória a Jesus. Para Deus, somos todos iguais. Quando Deus forma primeiro Adão, ele já dá incumbência para Adão. Você vai liderar. Você vai estar aí, colocando os nomes, vai estar trabalhando, porque o Senhor já o instituiu para a liderança. E depois ele cria Eva do lado dele, para que ela fosse a disjuntora, né? Então, para Deus, somos todos iguais, mas cada um tem o seu papel distinto dentro do lar. Na família por modelo cristão, seus membros para Deus, como eu falei, são iguais e o Senhor não faz acepção de pessoa. Para Deus não existe maior ou menor. Somos iguais, né? E assim, quero ressaltar que os princípios aqui apresentados, se colocados em prática, poderá trazer a transformação que a sua família precisa, né? E o fortalecimento também dessa família, porque muitas vezes estamos passando por processos e nós não entendemos o porquê. Mas hoje, a Escola Bíblica Dominical vem aqui, né? A palavra do Senhor diz que para que serve uma escola? Para instruir e para ensinar. Então, neste dia, nós estamos aqui para mostrar, através da palavra do Senhor, a forma de se conduzir dentro da família. A palavra do Senhor em Efésios 5, o versículo 31, que é o nosso texto áureo, diz: pois deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois uma carne. O comentarista, um dos comentaristas, ele aborda de uma forma que eu quero trazer aqui para nós. Ele diz assim: por isso deixará o homem. E é tão importante trazer essa mensagem nesse dia, porque ele enfatiza que aqui quem vai deixar a família é um homem, não é um menino. Porque o menino ele não vai conseguir estar tomando decisões. Tem que ser um homem. Um homem é que vai deixar o seu pai e a sua mãe. Vai deixar o seu pai e sua mãe. E é o quê? Outra coisa aqui, o modelo de família instituído por Deus. Pai e mãe, macho e fêmea. Né? E se unirá a quem? A sua mulher. Agora que há a transformação. Ele deixou agora de ser o filho. Ele é um homem maduro para tomar suas decisões, que sabe das suas responsabilidades, porque não é apenas estar em um relacionamento, em um matrimônio para obter as vantagens que existem dentro de um casamento. Ele também tem que assumir as responsabilidades daquele casamento. E o Senhor determina que é sobre o homem que está essa responsabilidade. Tudo começa por esse homem e nós vamos, quando começarmos a adentrar os tópicos, finalizar para que possamos ter uma compreensão melhor disso. Se unirá a sua mulher e serão dois, uma carne. Amém? Então, aqui eu quero deixar como uma aplicação que o menino, esse menino que ainda não é homem, ele não tem responsabilidades, né? Mas aquele que é homem, ele tem o entendimento que ele foi chamado para liderar o seu lar, né? Ele é o provedor e nós temos que partir desse princípio, porque a autoridade no lar está sobre esse homem. E também as responsabilidades. E no final se tornam uma só carne, mostrando que tem que haver intimidade, amizade e respeito mútuo nessa nova formação de família. E de agora em diante, indissolúvel. Aí é onde chegamos naquele versículo
que diz, até que a morte os separe. Então, só a morte. Claro que tem outros precedentes, mas o princípio bíblico, monogâmico, homem e mulher, macho e fêmea, né? Monogâmico porque é uma só, perdão. Monogâmico é um homem e uma mulher, são apenas dois que se tornam um. Heterossexual porque é macho e fêmea. E indissolúvel porque no princípio bíblico é para que seja até que a morte os separe, amém? O primeiro tópico diz a conduta do crente como marido. Capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar, comparando o marido a Cristo e a esposa à igreja. Olha quão grande responsabilidade. Quando nós assim dizemos que vivenciamos um padrão divino no nosso relacionamento, né, familiar, porque aqui é nenhum contexto familiar, entre homem e mulher, mas também entre pais e filhos. Como Paulo, ele traz uma descrição dizendo, vocês vão viver coisas maravilhosas dentro desse casamento se vocês viverem esses princípios. E ele leva a esse patamar tão glorioso de dizer que o homem é como se fosse, o marido como se fosse Cristo e a mulher como se fosse a igreja. Né? Então, o primeiro subtópico diz o papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo. Deus, olha a comparação aqui, Deus é a cabeça de Cristo. E também veja que existem os papéis definidos já aqui também. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. O homem é a cabeça da mulher. Está em 1 Coríntios 11, 3. A relação dentro do lar é explicada na frase, o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isso é, o marido deve liderar a casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja. Visando o quê, irmã Jeane? Visando seu absoluto bem-estar. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista, como viés neomarxista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso nas escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Vamos estar destrinchando sobre o que nós acabamos de falar, né? Quando lemos, nós já sabemos, existe uma ordem. E uma ordem de autoridade, de alguém que tem autoridade para poder determinar as coisas, né? E ninguém pode quebrar esses princípios e depois vir questionar o porquê não está dando certo. Não está dando certo porque quebrou princípios. Não quebre os princípios que você vai viver a plenitude. Ponto, né? Deus, cabeça de Cristo, Cristo da igreja, o homem da mulher. Existem algumas interpretações errôneas, atrelando, né, a autoridade instituída por Deus como subordinação. Né? Ela fala, ele fala, ela obedece. E não é bem assim. Os papéis já foram propostos, já estão aqui definidos. Vamos estar destacando agora a necessidade do respeito mútuo, pois a família cristã permanecerá sendo um exemplo moral e espiritual de conduta. E os seus filhos serão reflexo do que estão vivenciando. A autoridade foi conferida a quem? Ao homem, né? Na mesma intensidade que essa autoridade foi dada ao homem, também é otorgada a ele a responsabilidade. O irmão quer falar, pode falar. Até porque é um assunto que no começo foi aqui abordado, por isso que tem que ter bastante diligência, vocês que estão em casa, para entender o que a professora está expondo. Quando se fala de cabeça, se fala de liderança. Porém, quando Cristo escolheu, Deus escolheu o homem para ser o cabeça, ele é para ser um líder, não é para ser um tirano. Até porque ele não tem que dar ordem.
Ele não tem que impor, ele não tem que dizer é assim, ponto e vírgula. Nada disso. Um líder, ele é para apontar o caminho certo, porque Cristo é o cabeça da igreja, porém Cristo jamais vai apontar alguma coisa errada. Porém Cristo, vendo a sua biografia como cabeça da igreja, ele é o que? Um cordeiro que tira o pecado do mundo. E você pode observar que quando o homem é constituído a cabeça da sua casa, o papel do inimigo, ele é acabar com as cabeças pensantes. Por que é que o diabo trabalha muito na família? Observe que quando você vê um líder que não sabe liderar seu lar, é um lar destruído. É filho que anda por caminhos errados, a esposa é maltratada. Por quê? Porque ele deixou de ser líder. Porque focou outros caminhos. Por isso que é interessante. No primeiro versículo da leitura em classe fala: sujeitai-vos aos outros no temor de Deus. Quando um líder tem temor de Deus, as demais coisas vai se construindo. É por isso que no contexto sociológico estamos vendo as famílias sendo destruídas, porque as cabeças que eram para pensar estão com outros focos. Observe que o inimigo, ele coloca várias coisas para que a cabeça pensante perca seu foco. O foco maior de um líder de família é sua própria família. Porque se ele não liderar os seus, aonde ele estiver, nunca ele vai ser líder em canto nenhum. Porque um bom líder em casa, ele é um bom líder no trabalho, ele é um bom líder na igreja, aonde qualquer que for seu segmento, ele sempre vai ser um bom líder. Por quê? Porque ele é o cabeça, porque Cristo coloca como cabeça. E o que a irmã abordou aqui, irmão, que eu atentamente aqui acompanhando, vendo ela, fazendo o papel dos irmãos que aí estão em casa, pode até questionar o que eu vou questionar. É interessante. As mulheres sempre falam, mas quem manda em casa sou eu. Isso é uma discussão sociológica. Isso é normal, é natural. Isso, se o líder for atentar para isso, há um descontrole danado. Eu tiro lá em casa. Às vezes minha esposa, ela quer fazer compra, mas ela é a líder da casa, do lar. É diferente. Isso, assuntos diferentes. E eu, como cabeça, eu fico observando, porque se eu for tomar frente disso, se torna uma confusão boba. Por isso que temos que separar as coisas do lar e as coisas da liderança. Por isso, irmã, que louva a Deus, por Deus tem ainda conservado muitos lares, porque ainda tem muitos homens que ainda foram levantados para ser líder das suas famílias. Amém. Glória a Deus. Boa colocação no nosso irmão auxiliar Manuel aqui, para a compreensão do que nós estamos falando. Eu quero deixar aqui um texto que é Josué 24:15. Ele, como líder da sua casa, ele se posiciona. Primeiro diante de quem? Primeiro diante de Deus. Esse homem, esse líder cristão, ele tem que se posicionar primeiro diante de Deus, porque Deus vai dar o direcionamento do que é necessário. Porque muitas vezes o filho está passando por um problema na escola, alguma coisa, e tem que resolver, e o Espírito Santo de Deus vai estar dando direcionamento para esse homem, para que ele possa trabalhar dentro do seu lar. Né? E tudo isso com amor. E Josué diz, olha, vocês querem continuar aí adorando esses outros deuses? Fique. Mas, porém, eu e a minha casa, eu e a minha família. Ele não deixou a mulher de lado, ele não deixou o filho de lado. Ele disse, olha, eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E por um entendimento também, quando Deus dá esse direcionamento, e esse homem é esse líder da casa, e ele é um homem espiritual, a casa toda será espiritual, fortalecida espiritualmente. É o papel do homem. Eu sempre digo, em outras aulas eu dizia, olha, tudo começa pelo homem. Tudo começa por esse homem. Né? E aqui o Senhor mostra novamente, tudo começa por esse homem. Esse homem busca Deus, esse homem ora pela família, esse homem ama mesmo essa esposa, ele tem tempo para essa mulher.
Efésios 5:29, que está no nosso texto também, o texto bíblico em classe que nós lemos, diz o quê? Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. Então esse homem, ele quer receber, então ele primeiro tem que dar. Tudo começa por esse homem. O que foi que Jesus fez? Ele primeiro, ele morreu primeiro, ele se doou primeiro. E a igreja hoje olha para ele, é atraída por Cristo, porque ele amou primeiro. Ele lançou primeiro o seu amor. Ele se doou primeiro para essa igreja. Então, a comparação é essa. Esse homem precisa amar, precisa demonstrar, precisa fazer para que essa mulher se sinta atraída. E outra, com certeza, ela vai reverenciar esse marido, né? Como nós estamos falando aqui, se o senhor quiser falar, vai falar. Eu acho interessante isso, irmã, que a irmã aborda, porque essa interação é interessante. Até faz parte, porque nós estamos transmitindo um culto online, porém não tem a classe para questionar os professores. E o que eu acho interessante, a colocação que a senhora falou, olha a palavra que Josué falou, eu e minha família. Ele não colocou meu filho, eu e minha esposa. Por que é que ele falou essa palavra, eu e minha família servimos ao Senhor? Porque um grande líder, ele se coloca primeiro. Eu. Porque se eu sou líder de um certo departamento, eu tenho que dominar o assunto. Porque se eu não dominar o assunto, como eu vou liderar? Por que que Cristo veio, se fez homem, fez tudo, ele foi o maior exemplo, irmão. Não existe outro exemplo maior. Ele se fez homem, ele fez, ele se doou. Então, aquilo que ele fazia atraiu muita gente, por isso que ele se tornou um grande líder. E um dia, todos nós vamos abraçá-lo, irmão. Isso eu creio. Por isso que eu digo, e bato nessa tecla sempre, irmão. Aconselhe. Irmã Jeane, a senhora na condição de professora, a senhora na condição que é hoje, não se limite de ver um homem que se diz líder e a senhora vê que a sua liderança está andando para outro lado, a senhora pode chegar, rapaz, toma uma posição de líder. Isso é nosso papel. Às vezes as pessoas falam, mas eu sou mais velho do que você. Irmão, isso não se fala de idade. Isso se fala de princípios. Isso se fala de moral. Quando se trata de moral, ele perde a direção do temor de Deus. Você tem que lembrar para que o temor de Deus chegue ao seu coração. Isso é o papel do líder. Quando a pessoa está andando para caminhos diferentes, o líder chega. Rapaz, esqueceu dos princípios? Quando você começar a falar dos princípios da família, dos princípios de Deus, isso que foi lido aqui nesse versículo 21, sujeitai-vos a uns outros no temor de Deus. Quando você coloca essas colocações no seu coração, eu creio que o Espírito Santo toca o seu coração, o temor volta, e ele fala, não posso deixar de pensar, porque se eu deixar de pensar, a minha família, ela vai desmoronar. Amém. Glória a Jesus. Finalizando esse primeiro tópico, meus irmãos, falando aqui dessa questão do movimento feminista, né? Com esse, o discurso falacioso, né? Dizendo que esse homem, elas classificam, na realidade, é classificado o modelo de família como patriarcal, opressor, machista, preconceituoso, autoritário. E vem pelo esse viés neomarxista. Karl Marx, ele traz os debates na época o qual ele está inserido, é uma época onde havia muitas questões trabalhistas, na sua época, onde as pessoas eram muito exploradas, né? Falava-se muito em um contexto de empresas, de indústrias, né? E ele afirmava que qualquer tipo de exploração, opressão deveria ser desconstruída, não deveria ter continuidade. Fala sobre relações que existiam entre os pobres e os ricos, onde
dentro dessas empresas, eles eram oprimidos, trabalhavam 16 horas por dia. E dentro desse contexto, os ricos tornavam-se mais ricos, os pobres mais pobres, por causa dessa opressão, sendo que essa mão de obra não era valorizada, né? Havia uma crítica também proposta, porque que a sociedade deveria ser liberta de todo tipo de sistema de opressão. Mas Karl Marx, ele vem deixando bem claro, né, que também em relação à opressão dessa mulher, essa mulher não podia trabalhar, era nessa época que o movimento feminista ele é inserido na sociedade, a mulher não tinha direito ao voto, né? Não tinha direito à participação na sociedade como um todo. A participação dessa mulher era quase nula. Aí começa elas a lutarem. A gente não quer aqui dizer que a luta não foi válida, a luta foi muito válida, a necessidade dos direitos e de igualdades. Nós estamos falando agora de um âmbito secular, não estamos falando de um âmbito familiar. Dentro da família, o contexto, o modelo da igreja é o princípio bíblico, mas nós estamos falando fora, que elas conquistaram muitos direitos, direito ao voto, direito a ter o CPF desvinculado do seu marido, que era junto, de se inserir no mercado de trabalho, de trabalhar, de estudar, de estar nas universidades. Então, o movimento feminista tem relevância, sim. Agora, quando ela começa a criticar o modelo cristão, né, referido como nós estamos falando aqui, nós somos os defensores desse modelo. Nós vivemos essa vida e outra, nós escolhemos viver esse modelo familiar cristão. Não tem ninguém, não foi outra pessoa que me induziu. Nós escolhemos, a escolha foi pessoal, né? É tanto que nós temos vários casais aqui na igreja que decidiram viver esse modelo cristão. E nós não vamos nos acovardar. Nós temos que lutar pelo que nós acreditamos. A igreja tem que abrir a boca e dizer: acredito nesse modelo cristão, sim. Existe agressão? Existe. Existe violência? Existe. Existe opressão? Existe, sim. Deve ser combatida, com certeza, né? Porque no modelo bíblico de relacionamento cristão, matrimônio, ou até familiar, porque estamos falando no contexto familiar, não existe nenhuma possibilidade de agressão, de opressão, de violência, e tampouco de descaso. Não pode nem haver o descaso, porque até então a comparação é de Cristo e da igreja. E Cristo nunca foi negligente com essa igreja. Então o modelo, o princípio, está totalmente correto, né? Afirmo que o modelo é marido, chefe do lar, e ele não é um ditador, ele não é um opressor. Finalizando esse primeiro tópico, o modelo cristão coloca o homem, sim, para liderar, como Cristo a igreja, visando o quê? O bem-estar da família. O fundamento cristão é sólido e é através de quê? Do amor. Essa palavra tem que ficar intrinsecada, né? Porque tudo é válido por esse amor. E, logo após o amor, o respeito mútuo. O relacionamento familiar é um projeto divino. E foi nós quem escolhemos vivê-lo. Quero deixar novamente, levantar essa bandeira. Relacionamento familiar é um projeto divino. E foi nós quem escolhemos vivê-lo assim. Se puder colocar um amém aí, a gente agradece. Aleluia. O amor como um elemento primordial, eu sempre digo, né? Tudo começa pelo homem, como eu falo, e ele precisa demonstrar. Sempre quando nós ouvimos falar de relacionamento entre homem e mulher, diz que homem é racional, mulher é sentimental, né? Homem é pelo que ele vê, mulher é pelo que ela sente, é pelo que ela ouve, né? É o toque, é o ouvir. Ela precisa ouvir. Aí eu pergunto nesse dia a esses maridos: já disse eu te amo para essa mulher quantas vezes essa semana? Não vou nem perguntar esse dia. Vou perguntar essa semana. Quantas vezes já levantou dizendo que ama, que está bem, que está bonita? Mulher, pelo que diz, pode ter certeza que se essa mulher
ouvir você dizer, ai, você tá linda hoje. O que foi que você fez? Como você tá maravilhosa. Você é maravilhosa. Entre todas, você é a mais excelente. Ai, meu irmão, esse dia, essa mulher vai estar... Se tivesse triste, só por causa da palavra, ela já vai estar totalmente alegre, né? E assim, a palavra do Senhor em Efésios 5:25 diz, ó maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e em si mesmo se entregou por ela. Marido, ame praticando, glória a Jesus. Além de falar, também pratique, né? E o padrão de amor que Deus institui para o marido é um amor também de submissão. De sujeição, submissão não, de sujeição, como o irmão falou aqui no versículo 21, sujeitando-vos. Esse amor desse marido é de sujeição também a essa esposa, porque é só por ela. É por ela e para ela, né? Esse amor. Então é necessário analisar e buscar esse padrão. Esse marido deve liderar como? Com amor. Né? Esse amor tem que ser incondicional. Cristo não levou em consideração as fraquezas da igreja, os defeitos da igreja, nem as qualidades. Ele simplesmente amou. Olha a responsabilidade desse homem, dessa sujeição, de sujeitar uns aos outros. Ele vê, mas o amor dele por ela é além disso e a ajudará a perder todos os seus medos, porque muitas vezes o medo o atrapalha, né? E outra, Cristo ama a igreja e quer que a igreja ame ele não por imposição ou por ameaças. A igreja é atraída através do amor recebido. Quem, na palavra do Senhor, em 1 João 3,18, diz o quê? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem apenas de língua, mas por obra e em verdade. Tem que mostrar. Os maridos é necessário se esforçar nesse dia para demonstrar esse amor. Não é para levar o presente só em datas comemorativas, não, meu irmão. Surpreenda essa mulher nesse dia, nessa semana. Ela está lá, ó, vai cozinhar daqui a pouco. Chega com o almoço pronto. Diga, hoje não, meu amor, hoje... Nós vamos sair, vamos almoçar fora, vai ser um susto, vai surpreender essa mulher. Ela vai dizer, e por quê? Qual é a data? Aí você, não, é porque eu amo você. Olha que coisa maravilhosa. Meu irmão, alimente esse relacionamento em nome de Jesus. O cuidado do marido à esposa é o terceiro subtópico. O irmão quer falar, o irmão fala e depois eu adentro esse terceiro subtópico. É um alvoroço, irmão, quando entra nesse assunto. A mulher faz um alvoroço e eu compreendo. É verdade, lá em casa, eu vou falar de mim, né? Lá em casa, de vez em quando eu faço a surpresa. Filha, vamos almoçar fora? Ela, vamos, pego as coisas, coloco assim na parte de fora da casa e a gente almoça. Isso eu estou brincando, irmão, é uma brincadeira. Mas de vez em quando a gente tem que fazer isso mesmo, chama a família para sair. Isso faz parte da sociedade, irmão, né? Aliás, do contexto sociológico de uma vida de casado. Se você não tiver isso, fica um negócio rotineiro, costumeiro, e termina trazendo aborrecimento até para o lar. Para um lar ser sadio, um líder sendo líder, ele tem que ver a hora certa, porque isso tudo tem que ter momento certo. Porque, como a irmã falou, em excesso, isso se torna uma coisa até assim corriqueira. A pessoa, no dia que a pessoa não fazer, a pessoa vai cobrar. Então, irmão, tem líder, irmã Jeana, que se diz pai de família, eu já conheço vários, e fala que muitas das vezes é melhor estar num ambiente de trabalho, que quando chega em casa perde a paz. Eu digo, está repreendido. Eu doido que o dia acabe para mim chegar em casa, ficar com a minha família, porque a melhor coisa do mundo é a família que Deus nos deu. Então, temos que zelar por isso, e eu prego isso direto. Eu digo, é melhor, irmão, você está em qualquer lugar, você imagina um shopping chique, um hotel chique, você prefere estar nesses lugares do que estar com a sua família? Eu prefiro estar na minha casa humilde, mas estando em paz com a minha família e com os meus filhos, porque a melhor coisa é você trabalhar o dia inteiro e chegar em casa e falar, valeu a pena estar com a minha família.
Amém. Glória a Jesus. Coisa boa. Cuidado do marido para com a esposa é o terceiro subtópico. Eita, Jesus, esse assunto é muito bom. A mulher é parte do marido, quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. É o versículo 28, a parte B do livro de Efésios 5. Né? Implica que esse marido deve, além de proteger, também prover uma vida digna para essa mulher. Um ambiente sadio. Né? Não apenas provisões materiais, mas também em relação ao afeto e também em consideração à honra. Né? Ela é a melhor, ela tem que ouvir as palavras. Então, quem ama, cuida. Também tem que ter um tempo para essa família. Não vale nenhum sucesso profissional, ministerial ou qualquer outro tipo de sucesso vale o fracasso de uma família. O mais importante é que haja também um sucesso familiar. Então, procure agradar a sua esposa, né? E outra, em Colossenses 3,19 diz, vós maridos, amai vossas mulheres e não vos irriteis contra ela. Tem outra versão que diz, não procure com que ela contenda com você, faça a sua parte, né? Então, muitas vezes, para finalizar aqui, muitas vezes aquele problema dentro de casa, porque o homem trabalha e a esposa trabalha, porque hoje em dia é assim, muitas famílias o homem e a mulher trabalham. Mas aí a mulher bota na mente que aquele homem é provedor. Aí ela bota na mente, o meu salário é para mim. O salário dele é para prover tudo dentro de casa. Aí se não conseguir prover, aí vira briga. E sendo que ela tem o salário dela, mas o dela é para ela, o dele é para prover todas as coisas. E não pode ser assim. Em casa, normalmente, quando eu trabalho, o nosso salário é o chamado salário familiar. Junta os dois, paga tudo que tiver de pagar. E o que só você precisa disso, tome. Você diz, tome. Vamos guardar esse. Ei, lembre de guardar alguma coisa. Glória a Deus. E assim, irmãos, o salário sendo familiar, ele a sua família vai estar mais sustentada. Que pequenas coisas não ocorram brigas e discussões. O segundo tópico, rapidamente, vamos adentrar, porque até então, falar sobre essa primeira parte do marido. Agora vamos falar sobre a conduta do crente, da crente, como esposa, o conceito de submissão cristã, né? O Senhor diz o quê? Haja sujeição uns aos outros no temor de Deus. Eu não vou adentrar no que é para que ele faça e não é para ele adentrar no que seja para que eu venha fazer. O que foi que Deus instituiu? Colocou uma mulher, ela com sentimentos, ela sendo mais sentimental, para que nessa área ela pudesse prover a esse homem essa realidade. Deus já fez a mulher assim, mais sentimental. E o homem, Deus já fez mais racional. Já foi de Deus essa instituição, certo? Assim como a igreja está sujeita a Cristo, que haja submissão dessas mulheres, dessas esposas ao seu marido. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e do cuidado do marido. Por isso não há nada depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Olha que grande comparação. É um alto nível de relacionamento, de amizade, de respeito mútuo, também de divisão de responsabilidades. Quando diz que Deus faz a mulher, o comentarista da lição, ele diz assim, olha, não é submissão, é como se fosse uma submissão. Não que a missão fosse menor, mas que ela tivesse essa missão para agregar a missão desse marido. Esse marido sozinho, ele não conseguiria finalizar a sua missão. Aí Deus olha e diz, vou fazer alguém para lhe ajudar. Quem foi? Foi essa mulher abençoada, a disjuntora, que saiu foi do lado, aqui, ó. Não é de trás e nem da frente, ela é do lado. E o Senhor faz essa mulher para ajudar ele nessa missão, porque ele só vai conseguir concluir se ela estiver junto, porque os dois são um. Amém? Então, a condição da mulher cristã, na cultura judaica,
a mulher ocupava posição secundária e era uma parte da propriedade do homem. Na grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Mas no Evangelho de Jesus, não. O Senhor, as mulheres no Evangelho alcançaram posição digna, igual aos homens. Ao conversar com a mulher samaritana, como está escrito no livro de João 4, 9 e 10, o Senhor Jesus, ele quebra paradigmas da época. Porque tanto que a mulher, ela confronta o próprio Cristo, dizendo, como é que você, que é um judeu, está falando comigo, que eu sou uma samaritana? A gente não pode essas coisas acontecerem. Porque os judeus se sentiam acima. Foi quando nós estudamos sobre exclusivismo. Eles se achavam melhores, os únicos que eram pertencentes das promessas. E Jesus ali, ele quebra protocolos, quebra paradigmas, né? Quebra preconceito e fala com aquela mulher. É igual também naquela passagem da mulher adúltera. Aonde ali naquele momento o Senhor quebra protocolos e paradigmas. Por quê? Porque dentro do contexto bíblico diz, se for pego em adultério, tem que morrer, mas não diz que é apenas a mulher. Mas naquele momento só levaram ela ali naquele momento. E o Senhor Jesus, não é por causa disso, é porque ele sabia a intenção do coração daquela mulher também. Quando nós falamos de aparência, também nós falamos isso, foi na lição passada. E o Senhor, sabendo do coração daquela mulher, do que a sociedade em si queria fazer com ela, o Senhor Jesus olha e mostra de uma verdade, olhou para aquela população e disse, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E todos saíram, para mostrar que Jesus, no Evangelho de Cristo, a mulher tem papel, sim, importante, e o Senhor, né, coloca ela em um lugar de desfrutar plena liberdade em Cristo. Ela não está sujeita a um sistema de escravidão. Essa mulher, ela não está sujeita em Cristo a um sistema de escravidão. A reverência devida ao marido. O amor do marido para a esposa deve ser altruísta. Ô, glória. Não deve desejar troca. É assim, o amor é doado. Ele não quer troca. Dentro de um relacionamento. Vou deixar aqui dito. Amém. Deixar aqui ressaltado. Aleluia. O que eu faço pelo meu esposo, se eu compro alguma coisa para ele, se eu digo que amo ele, se eu faço algo para ele, eu não quero nada que ele me dê em troca. Algo para que eu precise dizer, está vendo, naquele dia eu fiz isso para você. Naquele dia eu fiz isso. Então isso aí não é amor. Porque o amor, ele não é egoísta, ele não quer nada em troca. Você faz pelo amor àquela pessoa. Amor é isso. E tem muita gente confundindo, desejando a troca. Naquele dia eu lhe dei um presente, porque você não me deu presente. Eu lhe dei um presente de 500, eu quero ganhar um de 1.000. Né? E a gente tem que parar e analisar o que é que nós estamos fazendo dentro do nosso relacionamento. Nós não estamos comprando o amor de ninguém. O amor é doado. E aqui diz que o amor do esposo é altruísta, ele é doado. E serve como um propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca a ele. Olha, que coisa importante. Esse marido doa o seu amor sem querer nada em troca, porque tudo que ela for fazer é recíproco ao que ele dá. Você quer ver uma família que está em guerra, que está em luta, em dissensão? Vamos olhar esse princípio. É necessário voltar e ver essa base aí. Porque a base começa pelo homem. O homem doa e essa mulher com certeza vai ser recíproca a esse amor. Porque essa mulher, Deus já fez ela com um lado sentimental aflorado para que ela pudesse fazer dessa forma. Amém? Então, significa que a esposa participa das decisões da família? Sim. Porém, não procede como opositora. Nem desautoriza a autoridade de seu marido. Eu até fico em silêncio. Né? Quantos relacionamentos nós vemos muitos esposos crescendo e esquecendo, deixando para trás a esposa. E ela muitas vezes entrando em momentos de doença,
de tristeza profunda, e ele nem para analisar se o procedimento dele está correto. Ou vice-versa, quantas esposas, né? Elas estão ali como opositora do marido. O marido compra um carro, ela quer um, e ainda melhor. O marido compra um celular, ela quer um igualzinho, e ainda contende com tudo. E a mulher não é para isso, ela não é opositora. O relacionamento tem que ser com respeito mútuo, sabendo cada um o seu papel, porque o Senhor já deixou definido. Amém? Então, vamos estar aqui falando sobre a família, falando também sobre a submissão. Ele vem mostrando de uma forma clara, né, os papéis e a definição desses papéis no contexto familiar. Aí esse homem foi entregue uma missão, não conseguiria realizar só. Então, o dono da missão, que é Deus, ele faz com que essa mulher agora constitui essa auxiliadora para estar ajudando ele. Essa mulher também, como diz, o amor, como eu já tinha dito, o amor é desinteressado. Estava aqui repassando algumas coisas e quero ler aqui o subsídio didático, pedagógico, que tem na nossa revista, que ele fala sobre o conceito do amor, esclarecendo aqui, mas eu quero trazer um ponto aqui que diz que o amor que é colocado por Paulo aqui, como a gente sabe, o evangelho foi escrito no grego caionê, e o termo usado por Paulo aqui, quando ele fala desse amor, é um termo de meigo no grego secular, mas uma palavra infundida com seu significado cristão único, por seu uso no Novo Testamento. Aqui, agapau expressa o amor desinteressado, um amor que se compromete conscientemente em procurar o bem-estar da pessoa amada, independente do custo pessoal. Ao decidir colocar o bem-estar da esposa em primeiro lugar, esse homem, esse marido, respeita seus próprios interesses à necessidade da esposa. E, portanto, ela sujeita-se a ele em uma atitude de reverência, como a igreja por Cristo. Amém? Glória a Jesus. O nosso auxiliar, Manuel, já tinha comentado algo dizendo que se eu tenho uma empresa e não consigo liderar a minha empresa, eu não vou conseguir, né, liderar a minha família. Quem é a prioridade do marido? A esposa. Não é nem os filhos, é a esposa. Ponto. Qual é a prioridade da esposa? Marido. No casamento, a esposa não é opositora, como falei. Amém? Então, vamos estar passando para o terceiro tópico, que fala da conduta do crente como filho. Eita, Jesus. Aleluia. Né? Muitas vezes na família, eu já vivenciei momentos em que o pai ou a mãe dão prioridade aos filhos e acaba deixando os seus esposo ou esposa, eles de lado. E não pode. A prioridade desse marido e a esposa era o que eu queria ressaltar. Vamos falar sobre a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar os seus filhos na doutrina e a demonstração do Senhor, né? No grego fala que a palavra doutrina ou disciplina significa o quê? Orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Também diz que os critérios dessa educação estão aonde? Na palavra de Deus, nosso manual. Pois os pais devem educar esses filhos com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira dos filhos, como está em Efésios 6, o versículo 4, a parte A. A conduta requerida dos filhos é que eles sejam obedientes a vossos pais, né? Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Honrar é um dever para esses filhos. Duas coisas que é da responsabilidade dos pais. Ensinar
a palavra e a demonstrar esses filhos. É necessário dizer não, às vezes, né? E também, muitas vezes, não valorizar o que não é para ser valorizado. É necessário que esse filho tenha mais presença dos pais do que presentes da parte dos pais. Aleluia! Glória a Jesus! E também a necessidade dos pais não terceirizar a educação desses filhos. Quem tem a responsabilidade é você. Deus deixou você. O seu filho não é seu. O seu filho é para outros. É para uma esposa que está chegando. O seu filho não é seu. O Senhor lhe deu para que você tivesse uma responsabilidade sobre esse filho. Sobre esses filhos. E dentro dessas responsabilidades, glória a Jesus, tem o ensinar o filho no caminho que se deve andar. É tão interessante que muitas vezes o pai, quando nós não estávamos nesse processo de pandemia, era aquela coisa, muitas vezes os pais enviavam seus filhos para a escola dominical, mas não vinham junto. Como é que eu estou ensinando? No caminho. Eu ensino no caminho quando eu venho e mostro a ele como é que se deve fazer. Como é que meu filho vai orar se eu não ensino a ele, mostrando na prática como é que deve se fazer? Como é que eu vou ensinar o meu filho a ler a palavra se ele não me vê fazendo isso? Eu quero só ordenar, só impor e não pode. A educação dos filhos, ela é prática também, certo? Então, você é o maior referencial de Cristo para os seus filhos. Pode falar. Até porque é um ponto que a senhora puxou muito interessante. Que às vezes as pessoas olham para um filho e falam assim, que filho mal educado. Mas está falando isso com o filho, isso diretamente está atingindo o pai. Não é verdade? Porque o fruto, ele não cai longe da árvore. Então, se o pai for um pai educado, certamente isso vai refletir nos seus filhos. Porém, se você vê um filho mal educado, respondão, pode olhar para a sua casa que não vai ser muito diferente, não. Então, é só esse ponto. Então, aí fica. Pega o gancho do que o nosso auxiliar falou para trazer para nós essa verdade. Quer saber quem é seu filho? Vá na escola. Pergunte ao professor desse menino como é esse menino na escola. Respondão, briguento, educado, calmo. Ela vai lhe dizer, a professora vai dizer como é o seu filho. Aí você pense, aquela criança que responde ao professor, que responde ao diretor, que briga, né? Ela veio de casa com esse ensinamento. Não é na escola. Ele já vem de casa. Então, aquele que vai ser, aquele que vai discutir, que vai brigar, que vai questionar, que vai... uma palavrinha aqui, deixa eu procurar ela direitinho para não falar uma palavra mais forte, mas aquele que não vai respeitar. Esse professor é aquele que não respeita o pai e a mãe em casa. Quando o professor dá uma ordem, ele vai retrucar e vai responder de um jeito agressivo, é porque ele faz isso com a mãe e com o pai, não tem para onde correr. Né? Então, com promessa, finalizando aqui, né? Que tem um mandamento com promessa para que você viva bem e viva muito tempo sobre a terra, é você honrar o seu pai e sua mãe. E obedecer é um princípio divino. Né? Nós obedecemos a palavra de Deus. Nós não quebramos o princípio. Né? Por isso o inimigo tem tanta raiva da família, porque ele não quer que isso aconteça. E aqui só na conclusão, os filhos terão uma formação moral e espiritual com base no modelo dos pais. Ponto. Pela instrução, né? Isto se refere ao que dizemos aos nossos filhos. São 3 coisas importantes. Pela instrução, é pelo que você diz ao seu filho. Pela influência, é pelo que você faz diante do seu filho. E pela imagem, é para como você se mostra para esse filho. Então, os pais devem desenvolver atitudes firmes, amáveis, pacientes para o bem desses filhos. Certo? O modelo divino para os membros da família, cada um seus deveres específicos.
liderar uma esposa. A esposa submeter-se e respeitar a liberdade do marido. Os pais educar os filhos obedecer e honrar os pais. De que forma? Através do amor, respeito mútuo, e assim haverá prosperidade para com essa família, conforme Deus planejou. Eu quero apenas terminar aqui dizendo... Glória a Deus. Quero apenas terminar aqui dizendo que esses filhos devem ser bem educados. Porque no futuro, são esses filhos que vão cuidar desses pais. Será que dentro dessa educação nós podemos parar agora e analisar? O seu filho, será que ele vai cuidar de você? Né? É apenas uma indagação. Filhos, obedeçam aos vossos pais. E cuide deles, porque eles têm cuidado e zelado de vocês, certo? A família é um projeto de Deus, deve ser preservado, defendido. Quero aqui desafiar você, neste momento de isolamento, a fazer um culto doméstico. Nem que seja de 5 minutos. Pegue sua família, pegue nas mãos e faça uma oração. Leia uma palavra, então louve um hino a Deus. Há um desafio para você nesse tempo de isolamento. Finalizo aqui dizendo que próxima aula nós estaremos falando sobre a batalha espiritual, as armas do crente, né? E neste momento, enquanto a irmã Ana Kelly estará louvando ao Senhor, nós estaremos passando algumas fotografias de casais da nossa igreja. Casais que desejaram viver o momento cristão de relacionamento e com toda certeza são felizes por serem monogâmicos, heterossexuais e indissolúveis. Vivem em amor e respeito mútuo. Veja aí quantos casais, e ainda nós vamos estar descrito embaixo quanto tempo eles têm de relacionamento em Cristo. E são verdadeiros exemplos de Deus para a sociedade e para a igreja. Amém? E assim eu finalizo aqui dizendo, próxima aula é a última. Nos acompanhe, continue nos acompanhando em nome de Jesus. Amém. Meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois vem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido
Glória a Jesus. Nós vamos estar fazendo uma oração, finalizando uma oração pelas famílias. Glória a Deus. Quero aqui pedir a Deus que abençoe a família do nosso presidente das Assembleias de Deus aqui no estado de Sergipe, o pastor Virgínio, a irmã Rosa, como também do nosso pastor local, o pastor Robson Aragão e a irmã Simone. A família do nosso auxiliar, Manuel, com a irmã Gidineide, a minha família, o meu marido. Um beijo, um abraço, quer dizer que eu amo você, em Cristo Jesus também. Vamos estar orando para a glória de Deus, eterno Deus, Pai Santo. Com coisa boa, Senhor, é estar em Tua casa, em Tua presença. E depois dessa lição, Senhor, aleluia, ao qual o Senhor nos traz à memória todos os princípios básicos para que uma família constituída em Ti sejam felizes, tenha respeito, que viva muitos anos, aleluia, que os filhos sejam obedientes, Senhor. Queremos Te agradecer, aleluia, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Eterno Deus, abençoa todas as famílias desta congregação. Aleluia, continua, Senhor, derramando o Teu amor no coração dos esposos. Também, Senhor, derramando, Senhor, do Teu amor no coração das esposas. Para que possamos, Senhor, viver, aleluia, esse modelo cristão, tanto, Senhor, também defendê-lo, Senhor, de tudo aquilo que o inimigo possa levantar contra, Senhor, esse modelo de relacionamento. Eterno Deus, continua abençoando os jovens, Pai, também que estão, Senhor, em momentos, Pai, que estão finalizando, para que eles possam ouvir essa lição, ouvir esses princípios, entender que há uma necessidade de amadurecimento, aleluia, para que estejam escolhendo alguém para vivenciar, Senhor, essa família, porque essa lição é para pai, é para mãe, é para filho, é para namorado, é para marido, é para esposa, também é para noivo, Jesus. E assim, Deus eterno, obrigado, para que possamos também, Senhor, aplicar, não apenas ficar ouvindo, escutarmos sobre, Senhor, o que o Senhor tem falado e aplicarmos na nossa vivência. Que haja, Senhor, mais perdão, que haja, Senhor, aleluia, mais elogios, que haja, Senhor, mais abraços, que haja, Senhor, mais culto doméstico, Jesus. E assim, Deus, eu quero finalizar dizendo obrigado, meu Deus, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.